Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu queria falar sobre um filme que fazia um tempo que eu não via. Na realidade, quando eu vi esse filme eu já era adulto, não é aquele filme que eu assisti nos anos 80, no final dos anos 80, aliás, início dos anos 90. Mas quando eu assisti esse filme a primeira vez, eu simplesmente achei fantástico o filme. O filme é maravilhoso. Eu não sou crítico de cinema, eu falo do que eu gosto, do que eu não gosto, de um jeito amador, que seja. Eu estou falando do filme Meu Nome é Ninguém, um filme de 1973, considerado ainda do cinema de faroeste spaghetti, produzido na Itália, aliás, por italianos. É um filme que mistura uma certa ação com o humor, né, a comédia, um pouco de melancolia. É um filme que ele consegue dosar bem essas coisas. E eu me lembro que quando eu assisti esse filme a primeira vez, como eu dei gargalhadas. Eu sempre que eu assisto eu rio, mas a primeira vez foi demais. Porque tem algumas cenas desse filme que elas são uma comédia boa, que tem graça, né? Você vê que tem uns efeitos ali, uma aceleração da imagem, mas isso faz com que a coisa se torne ainda mais interessante, ainda mais engraçada e bem feita. Eu quero destacar nesse vídeo algumas das cenas que eu achei assim as mais icônicas, as melhores do filme. A começar pela a primeira cena. Esses filmes têm uma característica de demorar numa determinada cena. Tipo, o cavaleiro tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, então zoom, vai, volta, vai. Faz parte dessa característica que talvez para os dias atuais seja meio cansativo, né? Porque hoje tá tudo muito rápido, tem que ser punch, 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 né? Tem que ser cena, ação acontecendo, as coisas assim, uma atrás da outra. Esse filme tem essas cenas, mas mesmo assim, para quem gosta desse estilo de filme como eu gosto, não é cansativo, tá? Eu falo mais para uma geração que está muito acostumada com as coisas aceleradas. O filme já começa com essa cena. Três cavaleiros chegam numa cidade, um vai para o curral ali fingir que está tirando leite, o outro fica no outro ponto, e um deles vai para a barbearia, onde amarra o barbeiro e o filho do barbeiro, e ali pega o uniforme do barbeiro e fica esperando vir o personagem Bolegar, que é um dos personagens principais do filme. Ele, quando chega na barbearia, senta, acho muito boa essa cena. Não tem barba nenhuma para tirar ali, mas você pode ver, ele chega na barbearia, senta, não há diálogo nessa cena, não é um filme para você ouvir, é para você ver, para você assistir. Ele senta ali, o cara pega o produto lá de passar, a espuma, né, passa a espuma. Quando ele pega ali a navalha, que ele passa assim na mão para meio que afiar, sei lá, passou a já, o cara tá aqui, a gente ouve só o estalinho, muito legal, da pistola bem na bica. Ali ele segura e faz a. É muito boa essa cena. Ele faz a barba do cara todinho, todinho, passa no paninho aqui. Aqueles três camaradas estavam em busca de duelo, né, de eliminar o senhor Bulligar. No entanto, o que eu acho assim, fantástico nessa cena é como ela foi gravada ali, porque ele termina, vai no espelho, olha aqui, e aí ele vê, e aí você consegue ver os três ângulos ali. À direita, quando você está vendo aqui a imagem, à direita, o cara que está se preparando para sacar aqui, o outro à esquerda, e o que estava fazendo a barba dele. Então, pelo espelho, alguém lá de fora, acho que é o da esquerda, pela janela, atira, fica um furo no espelho, ele se vira e a cena que a gente vê é a partir do ângulo do espelho. Isso é muito bom. É uma cena rápida, né? Você precisa ficar atento, mas ele dá três tiros, né? Os dois lá de fora e o que barbeou ele forçadamente. Quando passa a cena, né, ele pega lá o dinheiro, não sei quantos dólares são, coloca no bolso, coloca lá numa caneca. Aí quando o menino sai, e sai o barbeiro também, ele tira a mordaça que tinha colocado, a corda que o menino também tinha sido amarrado e colocado também a mordaça. O menino pergunta para ele, como é que ele fez isso, pai? Eu só ouvi um tiro e tem três pessoas mortas. Porque foi tão rápido para ele que ele só conseguiu ouvir um tiro, né? Foram três disparos muito rápidos. E aí o menino pergunta, será que existe alguém mais rápido do que ele, pai? Como ele fez isso, pai? Ele só atirou uma vez. É uma questão de velocidade, filho. Pai, você conhece alguém mais rápido do que ele? Mais rápido que ele? Ninguém. E o cara responde que eu acho assim, esse filme é fantástico, eu acho muito legal. Ele diz assim, ninguém. Qual que é o nome do filme, né? O nome é Ninguém. Então, trata-se do Bolevar, não, Bolegar, desculpa, e o Ninguém, que é
interpretado pelo Terence Hill. Eu gosto muito desse ator, eu gosto muito dos personagens que ele faz. Geralmente são personagens que têm humor, que têm comédia, que ele faz muito bem. E o Henry Fonda, que também é um ator muito bom. Aliás, os atores desse filme são todos muito bons. É difícil você encontrar uma atuação que você diga, cara, esse cara não tá legal. Mas todos fazem muito bem. Até o manobrista de um trem faz, assim, ele mal fala no filme e ele interpreta bem demais. Só vendo pra ver. Uma outra cena que eu acho muito engraçada nesse filme, eu não sei se eu consigo colocar toda aqui por causa de direitos autorais, dá problema, é uma cena em que ele chega num salão de jogos e eles estão fazendo uma disputa. E eu vou dizer, o ator que escolheram para fazer esse personagem inicial ali da cena, que entra na cena depois aparece outro, ele tem a cara muito engraçada, sei lá, ele lembra um ratinho, sei lá, é muito engraçada a cara dele. Então, você olha para ele e já tem vontade de rir, porque ele é um cara com aparência nitidamente cômica, mas que se leva a sério. Então ele está ali bebendo, vira o copo e atira. Tem que acertar o copo antes dele cair no chão. É um jogo, eles estão apostando naquilo. E quando o Trinity, né, é um outro filme dele, né, o Terence Hill, que é o Ninguém, chega lá, ele vai e participa do desafio. É quando, nesse desafio, aparece outro sujeito que também tem uma cara engraçada, e essa cena, quando eu vi a primeira vez, eu disse no começo que eu ri demais, que quando eu vi essa cena a primeira vez, eu quase me acabo de achar graça, porque a gente fala que no Ceará, quase se acabar de achar graça, é rolar no chão de rir mesmo. Porque o cara chega lá todo durão, todo marrudo, todo cheio de marra. Aí quando chega lá, ele vai, pega a pistola dele, dá tapa, dá um tapa lá, dá um tapa do outro. E essa cena é muito rápida, porque parece que ela é feita acelerada, não sei qual que é a técnica lá. Mas é muito engraçado. E o cara fica meio atordoado assim, que ele pá! E vai pegar arma, não pega arma e dá um tapa aqui, dá um tapa aqui. Eu vou ver se eu consigo colocar também um trechinho dessa cena aqui, porque é divertido o filme. Tem frases interessantes. Mas essas duas cenas, uma pela forma como ela foi executada e essa aqui pela comédia que ela envolve, né? É interessante que o primeiro personagem, quando ele chega, que ele tá fazendo essa brincadeira lá, né? Esse jogo, ele fica dizendo sorte, é sorte. Até que um colega dele diz sorte ele não ter te acertado, ele não ter apontado para você. Que sorte. Sorte que não era pra você. A última cena, para esse vídeo não ficar tão longo, eu acho esse filme é muito cheio de boas cenas. O que é a narrativa aqui do filme? É que o ninguém, ele está querendo criar uma situação em que o Bolegar entre para a história, seja registrado os feitos dele nos livros de história. E para isso ele está sempre indo atrás dele. Até que isso de certa forma incomoda o Bolegar, que é o Fonda, James Fonda, Henry Fonda, mas no final das contas ele acaba sendo convencido a enfrentar 150 homens a cavalo, ele sozinho enfrentando esses 150 homens. Eu acho legal que, antes disso acontecer, eles têm uma conversa lá numa mesa de, eu chamo de sinuca aqui, mas acho que lá é bilhar que chama, e eles têm ali um diálogo bem interessante. O ninguém conta uma história de um pintinho que estava com frio e a vaca foi lá, fez cocô em cima dele e tal, para dar uma moral da história, para falar de vingança. Por que que ele fala, por que que ele conta essa história? Porque na cabeça dele, o Bolegar tinha que se vingar do mineiro lá, que era um muito rico mineiro, que matou o irmão dele. E quando ele fosse se vingar e matasse o cara que matou o irmão dele, os 150 capangas iam atrás dele para matá-lo. Então esse era o estopim para que acontecesse esse grande ato histórico, esse grande feito, que colocaria o Bolegar nos livros de história, que faria o nome dele, que ele se tornaria uma lenda, um mito. Ele queria fazer do cara um mito. E tem uma frase lá que eu fui ver essa frase depois. Eu me lembro, quando eu revi esse filme recente, eu lembro dessa frase no filme do Kung Fu Panda. Às vezes o homem encontra o seu destino no caminho que procurou para tentar evitá-lo. Alguma coisa que essa fala ela foi utilizada lá no Kung Fu Panda. Essa frase eu acho ela muito boa. Foi dita pelo Wu Wei. Olha, essa frase apareceu aqui num filme de 1973. Às vezes encontramos nosso destino pelo caminho que tomamos para evitá-lo. Às vezes você encontra seu destino na mesma estrada que entrou para fugir dele. Então tem toda uma conversa ali, eles atirando em bolas de sinuca, de bilhar. No final, quando ele chega para fazer esse grande ato, né, esse grande feito, ele consegue. Mas por quê? Aqueles 150 cavaleiros, aqui eu abro um parênteses, todos esses filmes assim, eu fico pensando na última fileira. Você tem aqui mais ou menos umas 10 a 15 fileiras de gente a cavalo aqui, cavalgando
numa estrada poeirenta, desértica. Eu fico pensando como é que o último ator lá, o figurante às vezes, né? Na última fileira, como é que ele tá com aquela poeira ali, engolindo aquela poeira. Não é producente esse negócio. O fato é que esses caras, eles carregaram os cavalos com dinamites, né? Uma espécie de bolsinha ali na sela do cavalo, e aí ele na linha do trem se posiciona e fica só acertando exatamente nessas bolsinhas. E ficou fácil para ele porque elas tinham algumas estrelas, e essas estrelas de prata, alguma coisa que brilhava com o reflexo do sol, né? Então ficou fácil para ele acertar. Ele via ali o brilho das estrelinhas e tá, cada tiro uma explosão. E aí ficou relativamente fácil para ele fazer isso. Enquanto isso está acontecendo, o cara está fazendo um discurso de fundo, trazendo ali um ar de algo grandioso, que era exatamente o que ele tinha dito para o Bulegar, né, para ele fazer o nome dele entra na história e tal. Tem todo ali um texto ali bem interessante. Eu gosto que os outros me vejam. Você vai entrar para a história. Passa-se tudo isso, é claro que eu estou fazendo um resumo aqui para o vídeo não ficar muito longo, passa-se tudo isso, chega na cena final, que quando você assiste a primeira vez, você vai dizer, caramba, termina assim, o ninguém mata ele. Então eles reúnem umas pessoas ali, o cenário é diferente do Velho Oeste, o cenário muda, não é mais aquela coisa seca, aquelas casas, né, típico dos filmes de cowboy. Não, eles estão com ruas asfaltadas, ali são casas pintadas, casas bonitas, pessoas vestidas a rigor, homens e mulheres, e um fotógrafo ali posicionado para tirar a foto, e eles vão duelar. Ele atira primeiro e acerta o Bolegar, e quando a gente assiste a primeira vez, não acredito, o plot twist vem aí. Era uma simulação, eles simularam, um spoiler de um filme de 1973, né? Então depois você assiste só para confirmar, para ver como é legal a cena. Então, a cena seguinte, ele deixa de seguir o Bolegar. E, enquanto isso, ele está escrevendo uma carta, e o texto dessa carta, gente, é muito bom. Esse era um dos últimos filmes do cinema de Velho Oeste, né? Então, parecia ser ali uma espécie de despedida, uma homenagem àquele estilo de cinema, àquele estilo de cenário, onde o próprio Bolegar, naquela cena da mesa de bilhar, ele fica falando, não sei o que esses jovens estão pensando, que a gente vai resolver tudo na base do sangue, né? Um derramamento de sangue. E aí ele assume que meu irmão era um banqueiro que matava pessoas pelas costas e me roubou 2 sacos de ouro. Ele não tinha um motivo fraterno para vingar a morte do irmão dele. É como se fosse uma despedida. É como se ele estivesse mostrando a transição daquele cenário seco, árido, sem asfalto, sem calçamento, sem cor do Velho Oeste para uma nova fase, onde as casas são coloridas, onde a estrada é asfaltada, onde as pessoas se vestem a rigor, onde as pessoas estão cuidando dos seus afazeres, estão vendendo e comprando nas feiras. Então, quando você vê essa caminhada ali e o texto, porque essa cena aparece enquanto ele está meio que escrevendo a carta para ninguém, porque ninguém deixa ele em paz depois de ter conseguido o que ele queria e segue o próprio caminho. E aí ele faz um paralelo entre o ninguém, que queria essa aventura, que parecia buscar espírito aventureiro, buscar essas confusões, ele estava querendo se aposentar dela para ir embora para a Europa, tanto é que ele fazia depósitos recorrentes para que ele pudesse curtir uma certa aposentadoria. E para isso, ele tinha que morrer, porque enquanto ele estivesse vivo, pistoleiros iam procurar ele ainda para desafiá-lo para um duelo. E ele já estava cansado daquilo, a única coisa que ele queria era descansar e ver uma nova fase da vida dele. Cara, esse filme, quando você assiste assim com atenção, é fantástico. Mas quando você chegou, tudo mudou. Ficou menor, mais cheio, e encontramos as mesmas pessoas todo o tempo. Recomendo que você assista. Meu Nome é Ninguém, um filme produzido por Sergio Leone, que é um dos nomes principais desse estilo de cinema chamado de faroeste spaghetti, né, western, que é uma espécie de imitação do Velho Oeste, né, produzido por italianos, do Velho Oeste americano, produzido por italianos, só que o spaghetti era um termo utilizado pelos críticos desse tipo de filme, desse tipo de cinema, pejorativamente, era algo pejorativo, que com o passar do tempo ganhou um novo significado, passou a significar uma categoria de filmes, um tipo de filme, e muito relacionado provavelmente ao fato de serem todos italianos,
ou a maioria italianos, mesmo que alguns deles fossem gravados na Espanha, esses filmes italianos tentavam emular, eles tentavam fazer com que uma cópia, é como se eles tentassem introduzir ali elementos que lembrassem o cinema americano para fazer mais sucesso com seus filmes. E aí ele ganhou esse título. E o Spaghetti tem a ver com a Itália, que é a rainha das massas, pelo menos, né, da questão do macarrão, sei lá, da pizza. Então tem essa ligação, esse é um cinema Spaghetti, só que passou criou uma nova categoria de cinema que foi morrendo aos poucos, e esse é um dos filmes que vai meio que fechando o ciclo desse tipo de produção cinematográfica. Eu gosto muito desse estilo. Olha, Clint Eastwood, Lee Van Cleef, e outros, né, esse eu me lembro bem o nome, o Giuliano Gemma também. Eu assisti muito esse filme desses caras de Velho Oeste. O Van Cleef, infelizmente, morreu muito cedo, né, nos anos 80. O Clint Eastwood ainda está vivo, até hoje o cara está ainda produzindo filme. Mas é interessante ter no imaginário da gente esse tipo de cinema e conhecer as histórias por trás disso. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Você já assistiu esse filme? Meu Nome Ninguém? O garoto pergunta no começo do filme, né? Será que tem alguém mais rápido que ele? A resposta do pai, ninguém. Quando você conhece o ninguém, que realmente é alguém, ele parece ser um sucessor que é mais rápido, mas que está sucedendo algo que está no fim, né? Meio que uma herança ali do cinema que está chegando ao fim. Você já assistiu esse filme? Gostou? Você deve ter visto esse cara junto com Bud Spencer. Vou falar no filme muito bom no próximo vídeo aí sobre essa dupla, que eu acho muito boa, que deu muita liga esses dois. Muito legal. É isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já sabe, né? Se você quer ver outro vídeo parecido com esse e ser notificado, você deve se inscrever aqui embaixo, deixar o like. E comenta aí, quando foi que você viu esse filme pela primeira vez, se você achou divertido, achou engraçado, ou se você achou chato. O importante é que você comente aqui a sua opinião. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!